Bom, pessoal, então, outro aspecto importante na formação das nossas memórias é o seguinte, deixa eu ver aqui, é isso aqui, ó. A criança nasceu, né? A criança nasceu. E a criança começa agora a ter contato com o mundo externo. Por que eu estou trazendo, pessoal, criança, né? O feto, enfim. Porque tudo começa por aqui. Tem até aquela frase, né? Digas com quem tu andas que direi que tu és. Eu vou reformular ela, né? Diz do teu passado que direis que tu és. Então, nós somos o nosso passado, tá certo? Nós somos o nosso passado. Ô, Fernando, pelo fato de nós sermos o nosso passado, e hoje eu não tenho resultados que eu desejo. Isso significa dizer que eu estou fadado para o fracasso? Não, não. Eu vou trazer exemplos aqui que teria tudo, né, para ser fracassado e não foi, tá certo? Então, isso não significa dizer que passamos por experiências passadas que causou, né, foi criada uma rede. Pessoal, muito bom isso aqui agora. Até me arrepiei que eu vou falar para vocês. Se tem algum colega aqui na sala, ou alguma colega aqui na sala, que está se conectando com o passado, está tendo uma sensação desagradável, com o conhecimento que a gente está tendo aqui agora, você sabe que isso não é verdade. Isso foi uma criação, isso foi feito uma criação, né? Você tem uma rede neural que gerou uma memória, está trazendo, neste momento, esta sensação. Mas você pode mudar isso. Como é que eu posso mudar isso, Fernando? Conforme nós conversamos anteriormente, criando o quê? Criando novas conexões neurais. Isso é possível? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu carreguei um trauma, pessoal. Eu carreguei um trauma até meus 40 e poucos anos, né? Adquiri com 10 anos de idade. E já estava me atrapalhando, né? No meu dia a dia. Um trauma bobo, mas estava me incomodando. E aí, quando eu comecei, né, a criar novas a gente chama de redes neurais, né, eu mudei. Não é que eu eliminei, você não vai eliminar, mas você vai criar, né, novos circuitos com novas memórias. Agora, é claro, como, Fernando? Buscando o conhecimento. Eu não vejo uma outra alternativa. Né? Se você vai buscar uma ajuda, é um conhecimento que essa pessoa vai te passar. Né? Seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um mentor, né? Não importa qual a pessoa, mas desde que essa pessoa tenha a capacidade de transformar justamente o que você deseja. Então, assim, ó, se tem alguém aqui na sala, está olhando, está vindo, está reativando essa memória, perceba-se que essa memória ela não pode ser definitiva. Você pode alterar e criar novas redes neurais. Tá certo, pessoal? Não se titule e dizer assim, não, eu vou ser sempre assim, porque eu nasci assim, eu fui criado assim, vou ter que morrer assim, né? É aquela música lá de Gabriel, né? A síndrome de Gabriel. Não, pessoal. Você, eu sou assim por quê? Porque as experiências do passado me trouxe, né? Essas vivências. Mas não significa dizer que eu devo continuar com isso, né? E me causando desconforto. Olha só para vocês compreenderem agora o que eu estou falando, né? A criança, quando ela nasce, de 0 a 6 anos, tem alguns autores que dizem o seguinte, que a mente da criança, ela passa a ter um consciente, né, a partir de 8 anos de idade. Outros autores dizem a partir de 6 anos de idade. Não é que ela não tenha consciência, ela tem, mas é um consciente imaturo. Ou seja, a criança, ela não sabe diferenciar, ela não tem poder de decisão, ela simplesmente aceita as informações. Ou seja, a mente consciente eu expliquei lá atrás para vocês, para justamente vocês entenderem esse contexto agora. Né? Por isso que eu trouxe a questão do cérebro, né? E dividimos ali as três mentes: a mente consciente, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente nós não temos muito o que fazer, mas o subconsciente sim, e a nossa mente consciente também. Então, Fernando, pessoal, eu quero que vocês entendam bem isso aqui agora. Né? Nós estamos já, né, próximo de terminar, mas preste bem atenção aqui. O nosso subconsciente, né, o nosso subconsciente, que é aquela região do sistema límbico, né, que diz o seguinte: o subconsciente não tem capacidade de pensar. Ou seja, a memória que chega aqui, né, chega, ele não pensa, ela simplesmente chega. Não tem a capacidade de rejeitar as informações, apenas aceita. Isso quer dizer o quê? Quando você diz para uma criança, você é uma burra, você é um burro, você é incompetente, essa informação entra onde? Entra no subconsciente. O subconsciente rejeita? Não. Ele não tem essa capacidade de rejeitar. O subconsciente, pessoal, é como se fosse uma esponja. Ela absorve. Ou seja, os neurônios se conectam,
cria-se essa rede neural e cria a memória. Ponto. Não existe questionamento ali. O cérebro da criança não faz questionamento. Daí a importância. O que é que você está dizendo para o seu filho de 0 a 8 anos de idade? Tudo isso vai ficar instalado no subconsciente, porque ele não tem filtro para saber se aquilo é certo ou errado. Ele acredita em Papai Noel, ele acredita em tudo que você disser para ele. Porque essa informação vai chegando. Então, se você está dizendo que essa criança é boa, que essa criança, né, é incompetente, essa memória, essa conexão neural, essa rede neural gerou uma memória de que ela é burra. Porque não existe um filtro para dizer que ela não é burra. Só que como isso está registrado, repetidas vezes, quando ela fica adulta, o que é que ela vai trazer na memória? Ela é burra. Estou entendendo, pessoal? Então, mas não se preocupe, Fernando, eu já sou adulto, Fernando. Eu sou adulto, né? E eu tenho memórias do passado que está me prendendo hoje no presente. Mas eu não vou querer culpar A e B, pessoal. Pare com isso. Não culpem A e não culpem B, né? Eu fiz, como eu falei para você, né? Que eu fiz aí uma formação de terapia e a gente estava conversando, né? No grupo e, cara, é cada caso que acontece no passado, cara. São terrores. Mas assim, ó, não podemos, né? Não podemos, às vezes, ficar culpando, porque nossos pais também muitas vezes são vítimas. Né? E nós, o primeiro contato que nós temos são com os nossos pais, né? Com os nossos familiares. Eu vi uma pesquisa, infelizmente, eu acho que a cada 3 horas, ou a cada hora, 3 crianças, né? É estuprada no mundo. E 80% são familiares. Então, cara, essas pessoas também são doentes, tá certo? São doentes. E aí o que acontece? Teve um desembargador que foi, né? A gente estava conversando nesse curso, que ele foi abusado com 7 anos de idade. E quando ele aplicou a terapia, né, ele, é claro, antes de aplicar a terapia, ele queria matar o pai, né? Mas porque achou, né, que o pai realmente não era para ter feito aquilo. E realmente não era para ter feito aquilo. Mas quando ele, né, reprocessou esse fato, né, ele chegou a um nível de consciência de que ele percebeu que o pai também era vítima. Então, às vezes, o nosso passado é bem complicado, tá certo, pessoal? Então, assim, ó, se o nosso passado está nos perturbando muito no presente, busque ajuda, busque ajuda. Porque o conceito de, de saúde mental é um estado de bem-estar. Se o estado que eu estou sentindo agora, né, não é de bem-estar, está me incomodando, né, então a gente busca ajuda. Tem traumas que realmente só vai com ajuda, e com a ajuda de bons profissionais, tá certo, pessoal? Não fique pensando que isso não existe melhoras, tá certo? Existe. Hoje, né, a medicina, hoje a ciência, a psicologia, né, a neurociência está avançando muito nessa área e, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, né, que há essa possibilidade. É só buscar ajuda. Pois bem, então, a mente, o subconsciente, não sabe o que é mentira e o que é verdade. Ou seja, tudo que você colocar aqui dentro, ela vai aceitar. Não sabe o que é passado e nem é futuro, pessoal. Por isso que a gente traz o trauma de 6 anos de idade para agir no presente. Isso foi criado lá há 30 anos atrás. Essa memória foi criada há 30 anos atrás. Né? E não sabe o que é real, o que é imaginação. Ou seja, o nosso subconsciente apenas se conecta. Tem lá as memórias, pronto, acabou. E aí está registrado. E essas memórias vêm à tona quando nós estamos na fase adulta. E essas memórias aqui, ó, passam a ser as nossas verdades. Pois bem, e como é que nós conectamos, né? Como é que nós conectamos com o mundo externo? E aqui tem uma coisa muito interessante, pessoal, que é que eu já vinha falando, né? Estou reforçando. Através dos sentidos, né? Através dos sentidos é que nós, né, captamos as informações que vêm do mundo externo, né? Do lado de fora, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A audição, a visão, são dois canais, né, de integração e de conexão neural muito forte, né? Então, a fala, né? Você diz que seu filho, o filho é um fracassado, é um burro, você não vai ser nada quando crescer, né? Dinheiro não traz felicidade, usa violência de palavras, né, que ofendem a criança, muita frase pessimista, abusada moralmente, tudo isso vai para onde? Vai para o subconsciente. Tudo isso fica registrado aqui dentro, porque não tem nenhum filtro para dizer se é mentira ou se é verdade. Simplesmente fica registrado. E essa criança, quando cresce, ela passa a crer que isso é verdade. Ela passa a crer que isso é verdade. E aí, quando adulto, né, tem as dificuldades que nós temos, né, hoje. Não tem confiança, é insegura, tem medo de arriscar, tem medo de mudança, faz de tudo para não ganhar dinheiro. Aquelas pessoas que dizem que ganhar dinheiro é para o inferno, ela incorpora tanto essa memória que quando ela cresce, né, ela realmente acha que se ganhar dinheiro, né, vai para o inferno. Tem medo de enfrentar pessoas para evitar conflito, são aquelas pessoas que no passado, né, registrou memória, né, de sim senhor, sim senhora, e agora evita, né, enfrentar as pessoas para não
não causar esse tipo de conflito. Enfim, pessoal, depende muito, né, do que nós estamos ouvindo e do que nós estamos presenciando e experimentando. De quem? Dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos professores, dos nossos pastores, né, dos nossos padres, né, os coleguinhas das escolas, e agora com as redes sociais. Ou seja, tudo isso vai entrar onde? Aqui no subconsciente. Agora, o que é que está saindo? O resultado que está saindo é bom ou é ruim? Essas memórias que estão sendo criadas são boas ou são memórias ruins? Ou seja, para saber se são memórias boas, é se o resultado que está saindo, eu estou satisfeito. E se eu estou, né, em equilíbrio. Se os resultados que estão saindo não são bons, então eu preciso, de forma consciente, fazer essa interferência. Tá certo? Pois bem, só que agora, ó, o que é que o consciente faz, Fernando? A criança agora está com 8 anos de idade, ou 7 anos de idade. Então, ela já começa agora a colocar um filtro. Ou seja, ela já começa a pensar, ela já começa a questionar, porque ela agora já tem essa capacidade. Só que ela já tem o quê? Ela já tem um caminhão de memória adquirida, né, até essa idade. E o cérebro consciente, esse sim, esse pensa. Esse tem capacidade de aceitar e rejeitar. Vocês só estão aqui porque vocês querem. E quem está decidindo isso é o teu consciente. Mas você pode, então, vou fechar a sala aqui e embora. E tem a capacidade de imaginar. Pessoal, a gente pode imaginar o que a gente quiser. O consciente tem essa capacidade. E o subconsciente, né? Eu já falei anteriormente. E aí o que acontece? O subconsciente é o nosso piloto automático. Ou seja, né, 90% do que a gente faz no dia a dia, né, é justamente as memórias, né, constantes ali, mais, né, as memórias que estão no subconsciente e mais as ações do nosso inconsciente. Pois bem, e aí a gente vai obter o nosso resultado. Este resultado passa a ser as nossas verdades. Então, pessoal, quando alguém fica questionando, o meu time A é melhor do que o seu. Mas por que o time A é melhor do que o seu? O político A é melhor do que o político B. Eu não vou nem falar em nome aqui, porque se eu falar em nome, né, é bem provável que a tela do computador estremeça, porque nós estamos vivendo uma situação tão, né, extremista que as nossas memórias, né, as nossas verdades, né, não permite, muitas vezes, a gente dialogar. Por quê? Porque isso está muito enraizado, né, na minha mente subconsciente. E é uma verdade. Quando eu defendo um político A, eu estou defendendo a minha verdade. Só que a minha verdade, ela não é absoluta. Ela é uma verdade relativa ao quê? Relativa à minha experiência do passado. Se eu estou defendendo um político B, é a mesma coisa. Então, são verdades relativas. Então, pessoal, a gente tem que parar, né, de ficar discutindo esse tipo de coisa, por quê? Porque cada um tem a sua verdade. Como é que uma pessoa, eu não trouxe essa imagem para cá, mas um torcedor corintiano matou a sua esposa palmeirense por causa de um jogo de futebol. Olha que verdade relativa desse cara. Esse cara não poderia ser, né, excitado, não poderia ser provocado, né, porque com relação ao seu time, o seu time era absoluto. A verdade dele relativa a esse tipo de memória fez com que ele destruísse a sua própria família. A sua esposa deixou 2 filhos e ele foi preso. Olha só que tipo de verdade, né? Então, muita atenção com relação a isso. Essas verdades do passado, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, né, essas verdades podem nos levar a um abismo terrível. Bom, e aqui eu trago uma coisa muito interessante, pessoal. Muito legal isso aqui, ó. O espectro da memória. E aqui eu estou trazendo esse espectro dizendo o seguinte: eu sou incapaz. Eu não consigo. É muito difícil. É impossível. Por ter nascido pobre, eu vou morrer pobre. Por não ter tido oportunidade, por não ter tido oportunidade de frequentar boas escolas, jamais eu vou passar no concurso para cargos elevados. Vocês conhecem pessoas assim, pessoal? E outras situações. Ou seja, aquelas pessoas que mergulham e começam a ativar memórias de fracasso. E se ela está ativando essas memórias, é porque existe essa memória dentro dela. Entenderam agora, pessoal? Essas memórias existem, porque elas foram criadas. E aí, o que acontece? Ela começa, né, a se concentrar com essas memórias, começa a reativar essa conexão, essa rede neural. E aí, o que acontece? Eu pergunto, qual é a chance desta pessoa ter sucesso? Com certeza você deve ter respondido, muito baixa. Com certeza. Por quê? Porque ela está reativando uma circuitaria que gerou esse tipo de memória. Agora, vamos pensar do outro lado, que eu sou capaz. Nasci pobre, mas eu vou ser um homem ou uma mulher de sucesso.
por não ter tido a oportunidade de frequentar boas escolas, mas eu vou superar sim esse obstáculo e vou conseguir alcançar algo maior. Ou seja, você começa agora a criar uma nova conexão, uma nova rede neural. E aí eu pergunto para vocês, qual a chance dessa pessoa ter sucesso? Muito alta. Por quê? Porque ela está criando novas memórias. Pessoal, faz sentido para vocês, pessoal? Me dá um feedback aí, por gentileza. Faz sentido ou não? Qual do espectro da memória, qual tipo de memória eu quero reativar? Ou eu quero criar? Então, eu acho que está bem claro, né, para vocês. Bom, e aqui eu trago, né, que eu comentei lá atrás, trago agora para mostrar para vocês. Um gari se tornou advogado. Um gari é uma atividade bastante difícil, né, exige, né, um esforço físico intenso, um trabalho intenso. Sem condições, se tornou advogado. Um pedreiro se tornou um juiz. Um lavrador se tornou um médico. Ou seja, para muitos, essas pessoas não teriam condições de chegar a alcançar esses cargos. Por que eles alcançaram? E outras pessoas não conseguem nas mesmas condições. Porque eles procuraram criar um conjunto de neurônios, uma rede neural que gerasse uma memória que levasse a obter esses resultados. Neurologicamente explicando, foi isso que aconteceu. Ele decidiu se conectar, né? E você vê a história dele, pessoal, é muito, muito, muito legal, né? Tem a história dele no YouTube, muito legal. Então, assim, ó, para muitos é impossível. Mas por que para muitos é impossível? Porque esses muitos estão buscando reativar uma memória de que não é capaz. E esta memória, ele está dizendo que não é capaz, é porque eles adquiriram essa experiência lá no passado. Está trazendo o passado para o presente e dizendo, eu não sou capaz. Enquanto essas pessoas desapegaram dessas memórias e disse, não aceito essa memória. Eu vou criar novas memórias. E foi o que aconteceu. Nelson Mandela, não sei se vocês lembram dele, ele foi presidente da África do Sul. Ele foi um preso político e passou 27 anos preso. E ele falou o seguinte, que ele ia ser presidente da República. Aí eu pergunto, como? O cara preso? É impossível. É tanto que os amigos dele diziam para ele, Mandela, acorda, cara. Tá preso. Tá preso. Aí tu vai sair daqui vivo. Ele falou o seguinte, olha qual foi a resposta dele, pessoal. Neurologicamente falando. Ele falou o seguinte, os caras prenderam o meu físico. A minha mente, não. E ele criou essa rede neural com essa memória que ia ser presidente da República. 27 anos depois, foi presidente da República. Olha a força, o poder que tem o nosso cérebro quando a gente compreende como ele funciona. Agora, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Quando você estiver reativando uma memória, né, de fracasso, de insegurança, de incerteza, de dificuldade, para pensar. E com o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui hoje, vocês percebem o seguinte, calma, isso é historinha que eu aprendi no passado, mas essa historinha eu vou mudar. E eu sei agora como mudar. Como é que eu mudo? Buscando novas conexões. Enquanto a gente não buscar novas conexões, vamos continuar permanecendo aonde nós estamos. Faz sentido, pessoal? Porque essas pessoas tinham tudo para manter-se na memória do passado e não conseguir um cargo maior e acabou virando a chave. Eu acabei já respondendo. Porque elas criaram novas conexões neurais. Elas criaram novas memórias. E foi assim e tornou-se quem ela é. Tá certo? Nós temos exemplo aqui de colega, né? Inclusive o Silvano que trabalha comigo, nós temos aqui o Gabriel, né? Nós temos vários exemplos aqui na sala, né? Começaram como técnico e perceberam, não, eu preciso me conectar com outras redes neurais. E começaram a criar novas redes neurais. Hoje são engenheiros, estão, né, com especialização, com pós e etc. Mas por quê? Porque eles perceberam que as conexões neurais, as memórias criadas, né, precisaria ser alterada, porque aquele resultado não era mais o suficiente para ele. Então, fica aí, né, essa dica. E isso, pessoal, biologicamente falando, né, do ponto de vista da ciência, dentro do nosso cérebro tem, né, esse processo chamado de neuroplasticidade ou plasticidade neural. Isso é possível por conta disso. Nós temos milhões e bilhões e bilhões de neurônios querendo se conectar. A gente é que tem que ativar. Se a gente não ativa, ele não vai se conectar. Então, isso existe, isso já é comprovado, isso não é mais, né, dúvida. Os neurocientistas, os cientistas já estão carecas de saber disso.
E o que é essa tal de neuroplasticidade, Fernando? Ela é definida como a capacidade do sistema nervoso modificar a sua estrutura e a sua função, em decorrência dos padrões de experiência. Ela muda, ela altera a estrutura e a função. Então, nós temos isso aonde? Dentro do nosso cérebro, trabalhando a nosso favor ou contra. Vai depender, né, do que eu vou conectar.